Então, gente, a aula de hoje vai ser dando continuidade aos princípios de design da permacultura, que são vários, né? E hoje eu vou trabalhar com um princípio que é utilizando os recursos biológicos, né? Quando a gente vai fazer um planejamento da propriedade, a gente tem que contar que esses recursos biológicos que existem dentro da propriedade podem ser utilizados como uma ferramenta para a gente projetar espaços e fazer com que a mecânica desses espaços possam trazer resultados mais satisfatórios, tendo como um grande aliado esses recursos, né? Então, os recursos biológicos que a gente pode trabalhar muito dentro de uma propriedade, eu estou elencando 4 aí, né, para a gente ter ideia, mas quando eu estou falando plantas, eu estou falando de plantas em vários níveis, né? Planta desde a plantas pequenas até plantas, árvores enormes, né? Os animais, de forma geral também, insetos, micro-organismos, quer dizer, todos esses seres são seres que podem ajudar a gente a projetar, a melhorar e diminuir gastos de energia dentro das nossas propriedades. E outra, a gente tem que lembrar que é uma coisa muito interessante para mim, é que quanto mais eu chego próximo da natureza, quer dizer, eu não é copiar a natureza, é tentar utilizar os princípios, a lógica, né, que ela está usando. Então, quanto mais eu me aproximo desses princípios, menos esforço eu tenho que fazer na minha propriedade, né? Recursos biológicos, né? A natureza é muito eficiente e tem desenvolvido métodos para manejar quase todas as funções dentro de uma propriedade, né? Imagina que dentro de uma paisagem, de um ecossistema natural, muitas funções ali dentro acontecem para poder aquele ambiente ser altamente sustentável, equilibrado e estar em harmonia. E para isto, os seres que habitam aquele local, eles têm uma estratégia de funções, de compartilhamento de funções, que cada um termina ajudando o outro e o outro termina ajudando ele e os demais. Quer dizer, são uma interação muito perfeita entre todos os seres. E o interessante é com os seres vivos e os não vivos, porque os não vivos terminam criando situações e espaços que facilitam o encontro, essa troca de funções do meio biológico, quer dizer, da parte viva do sistema. Imagine que todas as funções que acontecem dentro da natureza, como, por exemplo, adubação, irrigação, semeio, cobertura morta, reprodução, controle de praga, criação, poda, colheita, rotação de cultura, diversidade e tantas outras, todas essas funções que são necessárias dentro de um ecossistema para poder estar em equilíbrio, essas funções são exercidas pelos próprios seres que ocupam aquela paisagem, que vivem, que habitam naquela paisagem. Então, por exemplo, a adubação não é uma invenção humana, né? É uma invenção da natureza, é uma função que é necessário, que é um desperdício de um elemento que termina sofrendo decomposição e vai liberar minerais para que outros seres possam viver. Então, todas essas funções que vocês estão vendo aí, que nós, nos nossos sistemas cultivados, já começamos a utilizar como estratégia, né? E o ser humano mais avançado, que se acha, quando se acha mais avançado, criou o mecanismo de utilizar essas funções de forma agora quase que artificial, né? Então, quer dizer, já não está usando a mesma estratégia, está usando a lógica, né? A lógica da adubação, mas está usando essa lógica de forma que não é muito harmônica com o sistema natural, né? Todas essas tarefas são distribuídas entre os mais variados elementos do sistema. Forma-se parcerias, combinações, para que não seja responsabilidade de um único elemento. Então, imagina
que quanto mais elementos variados tiver dentro do sistema e quanto mais funções necessárias precisam acontecer, essas funções são distribuídas entre eles de uma forma que o todo termina sendo completo, né? O todo se complementa e complementa também o isolado, não é nem o isolado, o único, né? O particular. Todos se beneficiam dentro dessas combinações. Eu já falei um pouco quem poderão ser os parceiros, mas eu vou tentar alargar mais essa ideia, né? Então, os parceiros, por exemplo, podem ser a macro, meso e a microfauna. Então, imagina que esses seres, eles podem serem parceiros dos nossos sistemas de produção. As plantas superiores e inferiores e todos os estratos. Quer dizer, não basta, quando eu digo uma planta superior, é aquela planta, não é aquela que está em cima, emergente, é a planta que tem raiz, folha, flor, fruto, caule. Então, é uma planta completa, diferente de uma samambaia, que não bota fruto, né? Então, eu estou dizendo que todas essas plantas, das superiores até as inferiores, e de todos os estratos, quer dizer, aqui precisa de mais luz, aqui é mais alta, aqui é mais baixa, aqui cobre o solo, todas essas plantas são necessárias para a gente criar parcerias com esses elementos para o nosso sistema se tornar cada vez mais sustentável e autônomo, né? Autossuficiente. Insetos, os mais variados, que na nossa cabeça e de muitas outras pessoas, os insetos são problemas dentro de um sistema. Depende do ponto de vista que a gente está vendo e depende do design que você está criando, né? Se eu estou fazendo uma monocultura de uma única, por exemplo, de milho, então um inseto, uma lagarta, pode criar problema. Mas quando eu tenho um sistema muito mais muito mais variado, muito mais diversificado, esse inseto pode exercer funções incríveis dentro desse sistema. Animais de pequeno, médio e grande porte, né? E tantos outros elementos não vivos, como eu falei já, complementam o ambiente para que as parcerias possam acontecer. Nós precisamos utilizar, onde for possível, recursos biológicos. Veja como é interessante. No sistema do CERTA, e em tantos outros sistemas que eu começo a desenhar, que eu começo a projetar, que eu começo a planejar, eu tenho que lembrar que toda vez que eu envolvo mais seres biológicos dentro do meu sistema, eu começo a ter uma grande economia de energia, né? Eu economizo energia, eu realizo trabalho com esses seres e eu posso equilibrar o sistema. Quer dizer, cada vez mais eu posso equilibrar esse sistema a partir dessas parcerias que eu estou tentando montar nessa paisagem que está sendo planejada. Então, a importância dos animais dentro dos sistemas, né? Como eles vão ser provedores de esterco, polinizadores, dispersores forrageiros, fontes de calor, produtores de gás, aradores do solo, fazem limpeza e fertilização para o plantio, controle de pragas, transformação de nutrientes, filtros limpadores de água, zooterapia. Então veja que esses seres, aqui nessa imagem está mostrando unicamente os seres domésticos, mas que essa parceria não seja feita unicamente com esses. Porque se eu faço parceria unicamente com esses, eu segrego os demais que fazem parte do ambiente, né? E você tem que entender que, às vezes, esses seres aqui domésticos, eu termino trazendo para aquela paisagem, que nem todos estão naquela paisagem vivendo, né? Então, por exemplo, eu montei uma propriedade que antes não tinha gado e agora eu quero incluir o gado nessa paisagem. Eu quero incluir a galinha, o pato, a ovelha, o suíno. Então, esses seres que antes não faziam parte daquele ambiente, eu termino trazendo. Mas veja que naquele ambiente anteriormente, do meu desenho, existiam os seres que viviam naquele ambiente. Então, eu não posso segregar aqueles, tirar aqueles, em prol unicamente desses. Então, se nós estamos falando em parceria, é como criar uma parceria tanto entre os seres que já existiam no ambiente, como esses que eu quero incluir nessa paisagem. Então, pensa muito nisso quando tu for desenhar, para, ao ver o sapo,
que faz parte do ambiente, não querer tirar esse sapo do ambiente. É como criar design, como criar planejamento, que esse sapo possa me ajudar dentro do meu desenho, dentro do meu sistema. Quais são as funções que esse sapo pode desenvolver dentro do meu sistema, né? E assim sucessivamente, né? Então aqui vocês estão vendo algumas imagens de alguns animais e veem, né? O porco tem uma característica, um hábito de fuçar. Então, o fuçar do porco, né, é o trabalho que ele está, um dos trabalhos, das funções que ele está exercendo no sistema. Então, no ecossistema natural, onde o porco surgiu, onde o porco apareceu, onde ele é mais adequado para a sua existência, esse porco exerce funções dentro daquele sistema, né? Quando ele está fuçando, ele está como se por acaso fazendo o papel de um arado que o homem criou artificialmente, né? Veja que o focinho dele tem essas funções de revirar, de mexer, né? Então veja que ele consegue exercer uma função ou outras funções, estou trazendo só uma para vocês perceberem, mas ele exerce várias funções dentro desse sistema. Mesma coisa, a galinha cisca, quando ela está ciscando, ela está misturando, ela está catando insetos, quer dizer, ela consegue colocar dentro do sistema ou exercer funções dentro desse sistema que ajudam o sistema a evoluir. Entende? O ganso pasta. O ganso é um grande comedor de ervas que ajuda muito nesse processo também. Então, eu pergunto, né, diante desse, eu estou trazendo só 3 elementos vivos, mas a gente vai falar de vários outros. Então, a pergunta que não quer calar é esta: como aproveitar este hábito em favor dos nossos designs que nós estamos construindo? Como fazer isso? Então, aqui está várias funções que os animais exercem dentro do sistema, né, que são verbos, e todo verbo é ação. Então, pense: arar, cavar, fuçar, podar, morder, furar, cortar, picar, capinar, espantar, carregar, puxar, misturar, revirar. Então, são todos verbos de ações e de funções que exercem, que acontecem dentro de um ecossistema natural, que precisa também acontecer dentro dos nossos sistemas artificiais que nós estamos montando. Entende? Então, arar dentro de um sistema, do ecossistema, existe. Não é um trator que faz, mas é um trator animal. Então, tem vários seres que exercem essa função dentro do sistema. O homem viu que virar a terra era necessário em alguns momentos, em algumas áreas, então começou a tentar imitar a máquina, né? E assim sucessivamente. Vocês estão vendo aí uma figura cheia de patas, as mais diversas possíveis, mas a gente tem que perceber que isso daí não é só pata. Isso são ferramentas que os animais usam para poder exercer essas funções dentro do sistema, né? Do mesmo jeito que ele usa as patas, eles também usam outras partes do corpo, como eu vou mostrar daqui a pouco. Por exemplo, uma garra dessa, né? Esta garra foi moldada pela natureza desta forma, com esse tamanho, com essa curvatura, para exercer funções dentro do sistema. Então, estas garras exercem funções dentro do sistema que são muito importantes para que esse sistema consiga evoluir e se tornar cada vez mais autossuficiente. Olha aí, as galinhas aí estão pastando, né? Neste pasto que elas estão fazendo, tenho certeza que muitos insetos elas estão comendo, né? Um inseto, uma semente, uma erva. Então, ao fazer isto, ela além de estar se alimentando, ela está ao mesmo tempo, gente, exercendo funções dentro desse sistema de equilibrar este ambiente. Então, toda vez que eu tiro o animal do espaço natural e prendo ele em um ambiente muito fechado, ele deixa de exercer essas funções que são tão importantes para o sistema. Então, claro, se esse animal não está mais presente na paisagem natural ou no meu ecossistema que eu estou montando, no meu agroecossistema, é claro que eu vou ter que encontrar um outro ser, ou o homem terminou inventando determinadas máquinas para substituir a função que esse elemento está fazendo.
Então, por exemplo, em muitos casos, se por acaso tivesse muita lagarta nesse pasto de capim aí, se antes tinha galinha, tinha um capote, tinha um peru e tinha um pato, esses seres seriam comidos por esses seres e entrado no equilíbrio. Veja que eles não vão comer todos, eles vão comer uma certa quantidade para diminuir o excesso, mas que controlar aquele inseto continua presente no sistema, porque aquele inseto também faz parte desse mesmo ecossistema. É necessário que ele exista. Então, ele não é tirado, morto todos. Então, alguns ficam, que é para dar continuidade ao sistema. Mas o homem vem, tira a galinha e usa veneno para poder matar a lagarta que está no pasto. Então, mata a lagarta, beleza, né? Mas, em compensação, o animal que comer desse pasto, se não tiver cuidado, também vai morrer. Né? Contaminou o ambiente como um todo. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, para vocês entenderem o quanto é importante cada ser que foi criado para o ecossistema natural. Então, se ele é importante para poder manter um ecossistema natural no seu equilíbrio, na sua totalidade, então, os meus designs, os meus espaços que eu estou criando, eu tenho que me lembrar de incluir esses elementos, né, dentro desse sistema para que essas funções possam ser executadas por esses seres. Está aí, ó, comendo insetos, virando a terra porque ela cisca, ela mistura, ela come uma erva, come uma semente, e isto ela está exercendo o seu papel dentro desse sistema. Essas patas aí, gente, foram projetadas para exercer funções. O tamanho, né, o jeito da unha, o tamanho da canela, tudo isso são ferramentas muito bem construídas pela natureza, né? Que exerce funções, como eu estou insistindo nisso, que vocês não vejam como um pé de galinha, né? Veja como uma ferramenta necessária dentro do ecossistema que vai exercer determinadas funções que outro ser não consegue exercer. Olha o galo, olha o tamanho dos esporões do galo, né? Para que existe esporão num galo? Mas a gente vê, hoje o ser humano até vê o esporão como um elemento de briga e termina, às vezes, treinando os animais para matar o outro. Claro que ele também usa para matar o outro para se defender, não é nem para matar, para se defender. Mas são ferramentas necessárias para poder ele defender também a prole, o seu espaço de sobrevivência. Veja que essa pata é completamente diferente dessa outra. Por que esta diferença? Por quê? Então, a natureza projetou esta ferramenta que ela não cisca, ela exerce outras funções, mas que esta ferramenta ela é necessário existir dentro do ecossistema e também vai ser necessário ela estar presente dentro dos nossos agroecossistemas. Então, qual é o elemento que vai exercer, caso eu não tenha um pato, um ganso, qual vai ser o elemento que vai substituir a função do pato e principalmente da pata do pato? Porque o bico do pato exerce outras funções, né? Então, para exercer a função do pato, do pé do pato, quem vai exercer essa função? Para vocês terem ideia, até esta função, este jeito de ter essa membrana entre os dedos, dentro d'água, ele consegue nadar mais rápido, faz uma maior movimentação de água e oxigena a água, aumenta a taxa de oxigênio dentro do lago, dentro do açude, da água que ele estiver tendo acesso. Mas o danado que a gente foi treinado para não ver com esses olhos. Olha aí outras infinidades de garra, né? A garra da coruja, a garra do gavião, né? Da águia pescadora. Mas cada garra dessa, como eu estou dizendo, são ferramentas. Então, imagine, um bom mecânico, um bom marceneiro é aquele que tem o máximo de ferramentas para poder construir o móvel dele o mais perfeito possível. Então, dentro dos nossos ecossistemas naturais, a lógica é a mesma.
É como eu ter o máximo de ferramentas dentro do meu agroecossistema para exercer as funções sem eu ter que comprar essas ferramentas, sem eu ter que trazer de fora essa ferramenta. Que essas ferramentas existam de forma natural. Eu não preciso abrir a caixa para ir tirar. Elas são acionadas dentro do meu agroecossistema a partir de uma necessidade, um evento que estiver acontecendo. Um focinho desse, né? Por que o focinho desse animal é desse jeito e tem essas ranhuras todinha, como se fossem pequenas células? Isso, gente, é uma ferramenta potentíssima dentro de um ecossistema, né? Então, esse ser com esse focinho desse jeito, com esse nariz desse jeito, ele consegue detectar coisas que nós humanos, às vezes, não conseguimos detectar. Mas esta ferramenta também é muito importante dentro do sistema. Então, imagina o quanto a gente acaba com as ferramentas que o ecossistema necessita para poder colocar este ecossistema em evolução permanente. Outro tipo de focinho, isso é de um coelho, né? O porco, já falei um pouco, olha, este focinho, gente, é uma verdadeira máquina de furar buraco. Imagina que numa parede, numa pocilga, às vezes no chiqueiro de cimento com concreto, esse focinho consegue abrir buraco. Imagina o potencial de um elemento desse. Que ferramenta potente é esta? E uma ferramenta sem ser feito um ferro, sem ser feito aço. Ela é feita de carne e tem tantos vasos sanguíneos, músculos, mas ela consegue furar buracos que muita gente não consegue, que muitas ferramentas não conseguem. Tá aí, ó, fofando terra. Outra imagem, olha aí, fazendo uma aração numa área. Os bicos eu já mostrei, mas olha a quantidade de bico diferente. É como se fosse um faqueiro cheio de facas, cheio de ferramentas diferentes. Cada um bico desse exerce funções, uma função. Tá aqui, ó, o bico de um granífero, né? O bico de um granífero quer dizer que come grãos, né? Um dipinho, um generalista quer dizer esse bico aqui come quase todas as coisas. Um insetívoro, um filtrador, um sondador, um frugífero, um nectívoro. Quer dizer, imagina se eu consigo projetar dentro do meu sistema, fazendo com que estes seres possam estar presentes dentro do meu sistema, né? Nunca em quantidade, mas eles estejam fazendo parte do desenho que eu fiz, porque ele exerce funções que talvez os animais que eu queira colocar, talvez não exerçam essas funções que esses bicos possam fazer. Outras cenas de bico, para a gente entender, né? Bico maior, bico que a parte de cima é igual com a de baixo, bico que a parte de cima é maior do que a de baixo, bico que a parte de baixo é maior do que a de cima. Quer dizer, é uma infinidade de bicos que me encanta, entende? Eu vejo isso como uma ferramenta potencial daquele elemento dentro do ecossistema que pode me ajudar dentro do meu agroecossistema. Agora vem a pergunta, né? Como aproveitar este bico para realizar atividades dentro da minha propriedade? Né? No meu design, onde é que eu vou colocar um ganso que, além do bico desse jeito, exerce uma função incrível de comer muito pasto? Onde eu vou colocar ele? Né? Exemplos do uso de recursos biológicos nas atividades diárias das propriedades. Esqueci esse para aí, gente. Né? Então, por exemplo, farejar. Olha um focinho aí que o ser humano descobriu, né, viu, que era de um potencial incrível para detectar odores de determinados elementos para denunciar que a pessoa está carregando aquilo ou não. Veja que muitos aeroportos hoje já usam o cachorro farejador para detectar esses seres, esses cheiros.
Então, veja que o homem, para esta função, encontrou um animal, um recurso biológico para exercer esta função. Por exemplo, uma incubadeira desta daí, cheia de ovo, né? Como trocar esta máquina, né, que o homem criou artificialmente, mas para manter esta máquina funcionando, o ser humano vai gastar muita energia. E lembre-se que os seres biológicos, dentro do design, uma das primeiras funções dele é diminuir o gasto com energia, a melhorar a eficiência de trabalho, né? E equilibrar o ecossistema. Então veja que quando eu compro uma máquina dessa para incubar ovos, eu vou ter que ter energia elétrica, eu vou ter que ter um controle permanente de temperatura e umidade. Se um dia faltar energia, esse sistema para de funcionar e pode perder todos os ovos que estão incubando aí dentro. Então, se eu percebo isso, a pergunta é se eu estou projetando para minimizar, diminuir o gasto com energia e diminuir também o meu trabalho, fazendo com que os outros seres dentro do meu design possam exercer as suas funções. Então, como trocar esta máquina por esta? Esta, além de exercer o trabalho original, natural e harmônico, ela não é movida a energia elétrica, eu não tenho que ficar tomando conta dela, ela sabe a hora de deitar, ela sabe a quantidade de ovo que vai deitar, ela sabe a hora que vai ter que virar os ovos, ela sabe a hora que ela tem que sair do ninho, ela sabe a hora que ela tem que o pinto vai nascer, e quando esses pintos nascem, ela toma conta, ela alimenta, ela defende, ela briga. Então, por que o ser humano termina substituindo este animal que foi projetado pela natureza para exercer essas funções e eu troco por esta? Né? Será que o ser humano não percebe que todos os gastos deles aumentam? Ele se torna empregado desta máquina? Aqui não. Eu não sou empregado da galinha. A galinha está exercendo suas funções da forma mais natural possível. Está aí, ó, uma verdadeira indústria de produção de pinto. Olha quantas galinhas estão deitadas. Mas o ser humano, quando permite esse tipo de coisa, ele quer botar a galinha onde ele deseja. Ele ainda não aprendeu nem localizar direito um ninho de forma natural. Então, a gente termina, às vezes, para botar uma galinha para pôr, botando ela debaixo de um utensílio, por exemplo, um balaio, para prender ela ali dentro até ela aceitar o ninho. E se você soltar ela, ela vai encontrar onde é o local ideal para fazer o ninho, que tem temperatura, umidade, tem água por perto, que ela possa se alimentar, que ela esteja protegendo, que ela veja de longe. Então, tem uma série de coisas que o ser humano ainda não conseguiu ter essa sensibilidade de perceber tudo isso e conseguir colocar este ser dentro do design de uma forma onde ela possa exercer o máximo de funções. Está aqui, ó, a galinha pasta, função que ela está exercendo quando eu planejo. Veja que eu botei a galinha presa dentro de um biombo, então ela está comendo esse espaço. Daqui a pouco, quando ela comer quase tudo, eu boto essa tela mais para frente. Então, eu vou ter um controle e este animal está exercendo sua função natural, porém dentro de um design que eu projetei. Né? Eu não estou usando uma máquina para fazer isso. A máquina que eu estou usando é a máquina viva. Que esta máquina viva, daqui a pouco, exerce outras funções. Vai me dar ovo, vai me dar carne, vai me dar filhos, né, pintinhos, controla inseto, revira o pasto, né, faz cocô, aduba o ambiente. Quer dizer, ela exerce, gente, muitas funções, né, que uma máquina não exerce nunca isso, só me dá trabalho. E quando quebra uma máquina, eu tenho que pagar para consertar. Essa daqui dificilmente quebra. Controlando ervas. Esse animal controla muitas ervas. Veja que quando, além dela comer o verde, tem determinadas sementes que aquela planta iria, se deixasse sem ela, se a galinha não existisse naquele pasto,
determinada planta que sementa podia invadir já aquela semente, nascer muitas delas e terminar se tornando um ambiente monocultural com grande quantidade da mesma erva. Mas veja que essa galinha vai exercer funções de controlar esses elementos. Está aí, ó, comendo semente, como eu já falei. Não é só a galinha, entende? Então, se eu evito que os pássaros também façam parte do meu sistema, eu estou dizendo que quem vai exercer tudinho é a galinha. Mas a galinha não consegue alcançar todas as sementes nas árvores. Entende? Quer dizer, a estratificação é tão perfeita que a natureza criou seres que estão alcançando os vários estratos. Cavar e enterrar, né? O cachorro está fazendo. Veja que ele enterra a matéria orgânica, né? Ele enterra o osso. O pica-pau pensa que furadeira perfeita. Ele pega uma árvore dura e fura, gente, fura um buraco ali nela. E vocês vão ver que normalmente esses buracos que ele faz, normalmente são em árvores que já estão muito adultas, que já estão chegando perto da senescência. Controlando insetos e outros pequenos animais. Então, como é, gente, que eu não consigo perceber esses detalhes e desenhar com a presença deles? Quer dizer, em vez de eu espantar, quando um ser humano desmata todo o ambiente para plantar capim, todas essas ferramentas naturais desses seres são expulsas. Se eu estou fazendo um SAFA, né, um sistema agroflorestal, eu pergunto, como eu posso criar, enquanto essas aves não crescem, como é que eu posso criar habitações que convidem esses pássaros para fazer parte do meu sistema? Aí a pessoa diz, não vou botar porque ele vai comer meu mamão, vai comer minha banana, mas veja, ele comeu um mamão, comeu uma banana, comeu até um cacho de banana, mas em compensação ele controlou insetos que têm uma reprodução muito maior. Imagina que tem determinados lepidópteros ou borboletas, que uma borboleta põe quase 800 ovos, que seriam 800 lagartas, que comem muito mais, como a planta todinha, e chega até a matar a planta. Então, é uma visão muito pequena que nós temos ainda de natureza em relação a isso. Olha aí, comendo minhoca, né? Aí o cara diz, tá comendo minhoca, está diminuindo a fertilidade do solo. De jeito nenhum. Esta minhoca que ele está comendo vai digerir e ele vai fazer cocô. E ele vai devolver para a terra os minerais desta minhoca concentrados dentro do cocô. Este cocô vai alimentar outros seres que vão liberar os minerais e vão atender a outras plantas. Entendeu? É um sistema muito bem montado pela natureza. Mais uma vez a galinha ciscando, mas dessa vez aonde? Num monte de esterco. Imagina, se vocês olharem as savanas africanas, por exemplo, vocês vê os búfalos, né, os bisões, eles andam em bandos, mas vejam que normalmente vocês vão ver que quando eles saem, ou até durante a presença dele, muitas aves estão presentes nesse ambiente. Quer dizer, eles estão comendo num pasto, numa trajetória migratória, saindo de um canto para outro, porém em bandos, e como eles estão concentrados, eles estão estercando muito, urinando muito, e vai ter muito esterco naqueles ambientes, e vai começar a criar larvas. Então, normalmente, as aves vão chegar nesses estercos para comer as larvas, para botar tudo em equilíbrio novamente. Então, aqui, nós estamos mostrando um monte de esterco que está junto, porém, quem está fazendo um controle dos insetos, das larvas, dos tapurus, como a gente chama, que está sendo criado, vai ser as aves. E esses tapurus estão alimentando a galinha com uma grande fonte de proteína, que essa galinha vai aumentar a quantidade de carne e vai pôr ovo com muito mais quantidade de proteína para me alimentar quando for lá pegar. Como substituir, né, o microtrator pelos gansos? Como substituir esse sal branco que vocês estão vendo aqui? Isto é sulfato de amônio. Isto é um adubo químico que foi criado pelo homem. Mas veja, nós temos plantas já leguminosas que conseguem fazer a mesma coisa de adubar o solo com nitrogênio
tirado do ar do solo e colocado na terra, que são justamente as leguminosas. Mas eu não vejo... Olha, uma vez no Certa Glória, eu pedi para plantar um canteiro completo com feijão, né, que é uma leguminosa. Feijão este que consegue fazer muitas parcerias com os risóbios. Então, qual é o momento máximo que os risóbios estão agindo, bombando dentro do solo? É quando justamente o feijão cresce e começa a querer florar. Então, quando o feijão começa a florar, o pique máximo de injeção de nitrogênio está ali dentro. Se eu permitir que a flor se transforme na vagem, a planta agora vai usar todo o nitrogênio e não vai fazer com que o sistema aumente. Então, naquele momento de pique máximo, o que eu tenho que fazer com o feijão? Arrancar o feijão e misturar com a terra. Eu fui fazer isso no Certa, quase me matam, porque como é que esse professor chega, pegar o pé de feijão que está começando a florar, tão bonito que estava, e incorporar ele na terra? Porque ele, dentro do meu sistema, dentro do projeto, dentro do que eu bolei, do agroecossistema, aquele feijão, naquele momento, naquela hora, naquele espaço, ele estava exercendo não a função de produzir a vagem para mim, e sim incorporar nitrogênio ao solo para que a próximo plantio e as plantas que vão estar no entorno possam usufruir do nitrogênio sem eu ter que trazer nitrogênio de fora. Então, é preciso vocês alargar essa dimensão de compreensão desses espaços. Está aqui, ó, um veneno, né? Mas veja, o veneno para matar determinados insetos, se eu tenho a lagartixa ou as lagartixas e outros insetos que comem insetos dentro do meu sistema, significa que essa quantidade de insetos nunca vai aumentar em quantidade exagerada, porque tem os controladores, as ferramentas que controlam, já estão presentes no ambiente. Né? É como se fossem os anticorpos que já estão fazendo parte do sistema, e quando esses insetos começam a querer aumentar em proporção, esses insetos, esses seres vão começar a controlar essa quantidade que está querendo aumentar de reprodução, mas em compensação também eles vão reproduzir e vai atrair muito mais outros. E veja como a natureza é perfeita, viu? Olha, criou a lagartixa de relva, de mato, né, que a gente chama de calango, né? O calango bico doce e tantos outros, né? Este é o de ervas, né? De relva. Este é de pedra. Vive entre as pedras, entre as rochas. Veja que são completamente diferentes. Um é mais colorido para quê? Para se mimetizar, para se confundir no verde, para que os insetos que estão presentes nesse ambiente achem que eles são capim, são a relva. Né? Este daqui já está muito parecido, até a rugosidade e as escamas da pele, como se fosse uma pedra. Para quê? Para exercer suas funções. E as patas dele tem uma espécie de tentáculo, não sei como é, feito um jeito de agarrar-se à pedra, que ele fica até de cabeça para baixo e não cai. Então, veja, um de relva, um de pedra, mas tem também o de madeira, que é outra característica. Veja que são diferentes. O formato pode ser o mesmo, mas a aparência da pele, de tudo muda, porque eles têm que se mimetizar para que o inseto que vá chegar nesse espaço aí, tentando comer ou destruir mais rápido, eles têm um controle para que eles não aumentem de reprodução exagerada sem controle. E tem também a lagartixa de parede, a doméstica, né? Que em muitas casas, o que é que a gente faz quando vê uma lagartixa? Muita gente quer matar a bichinha, não entende que ela vai exercer uma função boa para ele, quer dizer, vai comer os insetos e outros insetos que vão se esconder em ambiente que você não ia ver. Mas a nossa visão ainda, gente, é muito pequena de natureza. Até aí deu para entender tudo, gente? Eu vou descompartimentar um pouquinho. Até aí ficou compreensível? Deu para entender quanta função esses seres exercem dentro do nosso ecossistema? Sim, professor. Eu sim, Muito Roberto. bem, beleza, tranquilo. Bem. Que ótimo. Então, eu quero que quando vocês forem projetar os espaços de vocês, que seja uma horta, que seja um pomar, que seja um SAF,
tem que desenhar pensando que a presença desses seres, caso eles não existam, como é que vocês atraem ele para esse ambiente? Porque eles são parceiros da gente e não inimigos. Fiquei com pena foi da lagartixa aí, professor. Como muitas vezes eu matei ela quando eu chegava aqui de casa sem saber de nada. Pois é, pois é. Veja, Roberto, eu descompartimentei. Oi. Eu fiz uma parceria, eu tenho uns parceiros aqui, sabe? Uhum. Eu tenho muito medo de sapo, mas eu fiz uma parceria com o sapo Mariano, que é um sapo enorme que mora aqui. Já conversei com ele, que ele fique no lugar dele, ele fica mesmo. Eu digo, olha, não venha para cá não, porque eu tenho muito medo de você. Se você vier, vai complicar. Aí ele vive aqui, já tem uma família. E eu sempre mandando ele lá para o lado do laguinho, lá para o lado do laguinho. Então, isso é uma parceria, né? Muito massa. Quem mais gostaria de falar? Olha, eu vou continuar com a aula, porém, este princípio eu terminei. Aí eu vou começar outro. Antes de passar para o outro, eu gostaria que a gente debatesse um pouco, se ficou claro, se tem dúvida, já que o nosso grupo está tão pequeno, só tem hoje 23 pessoas, né? Eu gostaria que tivesse 200, porque eu acho que uma aula dessa é necessário para qualquer técnico em agroecologia entenda esta coisa e seja sensível para entender essa dimensão desse processo. Ô, Roberto. Então, professor. Oi. É Márcio. Oi, Márcio. Depois que eu enviei essa aula para mim, porque eu tive que sair para ir... Beleza. Paula está gravando. Quando for no máximo amanhã ou depois, ela me manda o link e eu posto no grupo de vocês. Tá? Muito bem, professor. Quem mais? Eu gostaria de ouvir vocês. Abre um pouquinho as câmeras para eu ver vocês agora, depois a gente fecha de novo. Né? Que eu só estou vendo o nome. Oi. Tá me ouvindo? Tô, sim. Então, aproveitando aí, que a gente começa a ver o nosso ambiente com outros olhos, como você sempre fala, né? Uma experiência que eu tenho lá na minha propriedade, de um formigueiro, e não era com bons olhos. Um bom tempo que eu planto, inclusive planto quase em cima dele, e a formiga está lá na dela, não mexeu em nada do que foi plantado, do que eu coloquei lá, e é feito falou, a parceria, né? Pois é. Você tem ideia? Imagina, se o cara encontrou um formigueiro dentro da sua propriedade, se ele está comendo tuas plantas que estão no entorno, ele está mostrando que tem algo no teu design que está errado. Tem algo errado no sistema, né? Ele foi olhar aquele ser para tentar controlar, botar novamente em equilíbrio o ambiente, tá? Se você chegar lá, você mata o formigueiro, mas significa que aquele desequilíbrio vai continuar no ambiente, entende? Que ele foi lá para tentar controlar. Então a pergunta é, se por acaso ela existe, então tem algo errado, é tentar descobrir o que é que eu estou fazendo de errado, ou o que é que está de errado no meu sistema que eu preciso consertar, né? Eu vi gente que está fazendo, quando percebe, por exemplo, que aquele salveiro, aquele formigueiro não está comendo as plantas da sua propriedade, estão plantando no entorno do formigueiro, porque tem terra fofa, né? As formigas defendem de um bocado de outros seres, e isso as plantas vão crescer agradecendo, entende? Mas o danado é que a gente tem que fazer isso. Ó. Eu tirei os óculos. Ó. A gente tem que olhar, a gente está olhando a natureza assim. Nós precisamos olhar ela assim agora, ó, com outros olhos, perceber os detalhes. Através das informações aconteceu isso também. Eu plantei, tem umas fruteiras lá, justamente do lado, quase em cima do formigueiro, e estão crescendo. Pois é, um cumpizeiro do mesmo jeito. Eu conheço gente que quando descobriu o cumpizeiro naquela área, era perto da casa, o que o cara fez? Fez um galinheiro, onde o cumpizeiro fazia parte dentro do galinheiro. Então, toda vez que o cumpizeiro estava em ebulição, soltando muito, era alimento perfeito para as galinhas. Entende? Quer dizer, nós precisamos urgentemente mudar a nossa visão, a nossa percepção de natureza. Imagine que
todos os seres que estão presentes de forma espontânea na área de vocês, eles são altamente necessários para o equilíbrio daquela área. Se eu vou trazer outro ser de fora para fazer parte daquele sistema, eu tenho que entender que eu não posso expulsar os nativos. A lógica é a mesma que nós fazemos também quando a gente invade uma área, quando o latifúndio toma conta, expulsa o pequeno. É a mesma lógica. A gente está fazendo a mesma lógica com o ser humano, também faz com os seres da natureza, os outros. Então, é preciso desconstruir isso, repensar isso. E isso, gente, é novo, não é fácil não, sabe por quê? Porque nós somos preparados para ver a natureza desta forma. Desde que a gente foi para a escola, me desculpe os professores, que eu também sou, né, minha Cilda? Eu sou professor também, mas nós, o tempo inteiro, nós ajudamos a criar uma forma de ver a natureza de forma errada, enganosa. Porque nós também fomos preparados desse jeito. Entende? Então, se por acaso esta lógica que eu estou trazendo, que não é a lógica minha, é a lógica que a permacultura trabalha, que a agroecologia exige essa postura nossa, que a gente, quando for pensar, vou montar uma horta, vou montar um pomar, vou montar um galinheiro, tem que pensar que esses seres são necessários. E outra, não, eu mostrei mais os animais, insetos, mas eu estou falando que as plantas também exercem as mesmas funções. Né? Quando começa a surgir muito urtiga numa área, está me dizendo algo. Essa urtiga está me dando informação. Entende? Então, a gente tem que pesquisar mais, tem que ser mais curioso, buscar entender mais essas plantas, esses seres, esses micro-organismos, para poder entender como é que eu monto o meu design, incluindo eles, e não segregando eles. Né? Todo mundo sabe o que é essa palavra segregar, né? Nem dispersar eles, né? Porque a Pois tendência, quando tem um animal que eu não gosto, que eu vejo como fosse um destruidor ou aquele que vai me agredir, aí eu disperso, eu coloco, queimo, tipo como é que a gente chama? Maribondo, por exemplo, né? A tendência das pessoas, a lógica é agredir o maribondo, porque antes que ele o agrida. Se ele o agrediu, é porque você está em desequilíbrio. Você está fazendo alguma coisa errada que ele os agrediu, como a cobra também, né? Pois é, ele está se defendendo, Margarete. Ele está se defendendo, ele não está atacando. Você entrou na área que é proteção dele. Exatamente. Você veja, na minha casa aqui, agora não tem mais não, mas assim que eu terminei de construir, com pouco tempo, na janela do quarto, que eu moro a minha casa tem um andar, né? Tem a parte de terra que tem em cima, e os meus quartos são em cima. Então, o que acontece? Na janela do meu quarto, pelo lado de fora, tem uma mão francesa, aquela cobertinha, aquela pestanazinha. E um marimbondo se instalou ali. E minha companheira queria o tempo inteiro que eu fizesse o quê? Derrubasse aquela casa de marimbondo. Mas veja, eu comecei a convencer ela dizendo o seguinte: o marimbondo aqui está nos defendendo. Porque, por exemplo, se a gente sair, viajar e essa janela ficar aberta e qualquer pessoa, ladrão, quiser entrar por aqui, quando for chegando perto da janela, o que acontece? O marimbondo, dá-lhe pisa, meu irmão. Dá-lhe pisa. E outra, o marimbondo é interessante porque ele não é feito de abelha. A abelha pica e morre, né? Mas o marimbondo dá uma ferroada, duas, dá três, dá quatro. Entende? Então, é a gente começar a desconstruir a visão que nós temos desses seres. Agora, claro, eu não vou querer ele dentro da minha casa, né? Por exemplo, a formiga não aceita determinados seres dentro da casa dela. Entende? Então, tem também uma certa proteção que a gente tem que usar. Mas não dá extirpar esse ser de toda a área que eu estou projetando. Quem mais quer fazer alguma colocação? Nem também, por exemplo, na vegetação. Tem alguns seres que, às vezes, a gente não está vendo em olho nu, mas ele tem um papel fundamental ali no ecossistema. Tipo Joaninha. Joaninha tem uma diversidade de Joaninha. E ela tem um papel, uma função extraordinária que a gente precisa estudar. Inclusive, tem a relação do cheiro que ela exala quando se toca
com o cheiro dos humanos também, né? Inclusive, Pois tem é. estudos muito interessantes com ela. Então pensa que quando tu for desenhar, dentro da tua área, tem seres que moram dentro daquela área, né? Tem lagartixa, tem sapo, tem cobra, né? Tem vários seres. Se eu vou incluir outros seres dentro daquele desenho, daquela paisagem, eu tenho que me perguntar, os seres vão aceitar esse ser que eu quero incluir nesse sistema? Veja que quando o ser é muito diferente daquele sistema, a natureza daquele espaço não vai aceitar. Por exemplo, trazer uma pera, né, de outra região e querer plantar ela aqui no Nordeste, por exemplo, lá em Tapetim, né? Então, talvez o próprio sistema não vai ser nem Mário, que Mário vai lá arrancar, mas Mário quer plantar, Mário quer botar o pé de pera lá dentro da lavoura dele. O próprio ecossistema natural não vai permitir, dizendo, este ser não é daqui, não se adequa aqui, o clima para ele é diferente. Entende? Quer dizer, o próprio natureza está dizendo isso para a gente. Mas quando uma planta ou um ser que eu estou tentando colocar ele naquele espaço e eu vejo que ele não está se desenvolvendo, o que é que eu faço? Vê aparecer um inseto. O inseto foi lá e está destruindo. Está dizendo para mim que aquela planta, naquele momento, naquela hora, naquele local, está errado. Entende? Mas o que é que eu faço? Vai vir para cá de novo, dando o quê? Veneno. Quer dizer, o ser que estava me ensinando, dizendo que aquilo não é naquele momento, não é naquela hora para botar aquela planta ali, por eu não entender esta lógica, eu quero expulsar esse ser e trocando por veneno. Então é outra concepção, tá? Outra concepção completamente diferente. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Roberto. Ô Roberto. Ô, Roberto. Pessoal. Olha, todo mundo vai falar, tá? Quem começa, Mário? Vai, Mário. Começa, depois eu passo para o outro. Pronto, Roberto. Duas colocações. A primeira é minha esposa aqui, ela é muito apaixonada por morango, certo? E ela sempre compra as mudas de morango e pronto, é aquele chalerado. Ela vacila um pouquinho, pronto, o pé de morango morre, né? É o que você estava falando mais ou menos da pera aí. A segunda é uma dica, se você puder dar. Porque assim, em questão da formiga, né, como você estava falando, aqui como a gente fala assim, na roça, ela corta muito. Aí eu fico até pensando assim, que é também um pouco da dificuldade que a gente tem. Vai eu falar a meu pai assim, não é para colocar veneno na formiga, para ver o que ele diz. Mas veja, tu sabe que quando a saúva está aparecendo dentro das nossas áreas, é uma carência de um mineral no solo, molibdênio. Tá vendo? Veja, a formiga só está aparecendo porque está faltando molibdênio no solo. Entende? Aí qual é a pesquisa que você vai ter que fazer? Não é ir na loja que vende produto químico e procurar onde é que tem molibdênio. O bom seria que você detectasse plantas, vai na internet, quais são as plantas que gostam muito de molibdênio ou que tem molibdênio na sua composição, entende? E tentar ver como trazer essas plantas para poder reequilibrar este meio novamente. Embora que em alguns momentos você pode até comprar um produto desse, entende? Um químico, mas é para usar uma vez, é para equilibrar o ambiente que não tinha aquele elemento, entende? Depois que o elemento foi colocado naquele ambiente, as próprias plantas agora vão fazer o processo de transferir ele para tudo que é espaço. Mas o danado é que a gente não percebe isso, esses detalhes, essas nuances, porque a gente está muito linkado no que a gente quer impor no sistema. Eu quero plantar isto. Veja, talvez na sua área aí com sua esposa possa até dar morango. Porém, para poder dar morango, você vai ter que criar um microclima da área nativa de onde dá o morango. Então, pesquisa qual é a origem do morango, vê de onde, de qual é o país. Ele nasce na mata, onde é que ele nasce? Qual é o clima? Qual é o tipo de solo? Então, quando você descobre isso e você começa a dizer, no sertão de Tapetim, eu vou criar um microclima parecido com o ambiente natural do morango. Então, talvez você tenha morango satisfatoriamente bem. Entende como é diferente? Agora, não dá para o cara criar um microclima com 1 hectare, com 2, com 3, é complicado.
né? Ô, Mas para professor, uma planta, para alguns, Aqui, para você ver, eu lembrei muito de você, das suas aulas, quando você fala que para a gente plantar qualquer coisa tem que primeiro pesquisar, né, para ver como vai ser a questão do design, né? Aqui também eu fiz como eu moro na zona urbana, fiz uma horta, né? E vamos plantar tudo. Pronto, plantei a tomate tomou conta da horta aqui. Aí tá, a tomate tomou conta, também não quero tirar, porque fico com pena de tirar a planta, mas tomou conta de tudo aqui. Aí eu lembro de você na hora, a falta da pesquisa, né? pois é. Olha, só em você, ou só em vocês, pensarem um pouco no design, por mais que seja pouco, vocês já estão na frente de um bocado de gente que nem isso faz. Entende? O bom é que vocês vão se aprimorando em tentar entender como elaborar, como construir design. É por isso que eu digo, para mim, eu saber de várias tecnologias, para mim é besteira. Entende? Porque uma tecnologia é hoje, daqui a pouco é outra. Agora, quando você entende, Mário, demais, aprender a construir design, criar agroecossistemas, gente, isso é fantástico, cara. professor, Oi. eu tive uma experiência muito boa no terreno de Josivaldo Neres, né, que ele é egresso do CEFA. O terreno dele, além de ser muito declive, tem muitas pedras. E ele está plantando soja e ele conseguiu fazer que a soja desce aqui, no agreste, onde tem, além de você estar usando muito biofertilizante, compostagem, e ele está conseguindo, já está dando muita boa soja aqui. Eu fiquei até interessante, porque eu nunca vi soja aqui no agreste, e no terreno dele está dando soja, muito boa. Pois é, Edson. Veja, já existem sojas já foram projetadas pelos laboratórios para ser mais adequada ao nosso clima do Nordeste, né? Você veja que eu tentei, Dorinha, Socorro, Jucá, né? Ela me deu um bocado de semente de soja que ela plantou lá na área dos índios lá, né? E ela me deu 11 sementes. Dessas 11 eu fiz quase 200. Mas quando eu saí de folga, né, num período desse aí, os meninos não tomaram conta direito, guardaram mal guardado e eu perdi a semente, né? Mas, por exemplo, se você me conseguisse um pouquinho dessa soja, né, para replantar no certa novamente, porque do mesmo jeito eu posso ir adequando aquela semente ao meu sistema, entende? Porém, é um processo lento, é um processo bem lento, e não um processo de... Verdade, Porque que a semente dele já são crioula, porque já faz 3 anos que ele vem Pois é, plantando, né? Assim, faça um esforço, me elas, consiga né? pelo menos meio quilo dessa semente, eu pago por ela. Com Tá? certeza. Eu vou falar com ele para ele trazer um pouquinho para Beleza. Quem mais gostaria? Tem outra pessoa que ia falar e eu... Quem foi a outra pessoa? Oi, Alberto, Aldo. Oi, Aldo. Eu estava escutando vocês aqui, duas coisas interessantes. Em relação às formigas, o que é que acontece quando o colega Mário falou aí a respeito da roça? Muitas vezes você capina a sua lavoura de uma forma tal que a sua lavoura passa a ser o banquete para a formiga. Ou seja, no entorno ali não existe mais nenhum resquício de alimentação, ele capina tão bem capinado que fica aquele terreiro limpo, ou seja, na caminhada da formiga, a única coisa verde que tem para ela puxar de folha é justamente o roçado da pessoa, né? Uhum. E essa experiência eu já tive aqui, porque é o seguinte, aqui quando eu cheguei nessa minha propriedade, cara, o que tinha de salveiro aqui era brincadeira. Mas justamente era isso, se capinava o terreno de uma forma tal, quando eu plantava macaxeira mesmo. Então as folhinhas, às vezes, que ficavam da macaxeira, que a gente capinava, que deixava o chão limpo, era um prato perfeito para ela, porque não tinha nenhum outro tipo de alimentação em torno para elas. A partir do momento que você deixa surgir algumas gramíneas ali em torno, muitas vezes ela não chega na tua lavoura. Pois é, e outra coisa, detalhe que a gente precisa, com um futuro, ou daqui a pouco, né, cada um vai ser um técnico em design de agroecologia, né, é lembrar o seguinte, que quando uma planta é atacada por um inseto ou uma enfermidade, não é a planta que está doente, é o solo que está doente. Uhum.
Entende? Então, eu espero que naquele dia eu não assisti a aula de Léo, mas eu tenho certeza que ele deve ter tocado nesse assunto. Então, tem que lembrar que quando uma planta está atacada por uma praga ou enfermidade, quer dizer, uma doença, não é a planta que está doente. Quem está doente é o solo onde a planta está crescendo. Quer dizer, a doença vem de lá de trás. O problema, o desequilíbrio está lá atrás. Então, eu tenho que estar alerta que se eu simplesmente botei um veneno e matei aquele inseto, o problema continua, porque o solo é que está doente. Entende esse processo? Então, o que a gente tem que descobrir é se a praga apareceu, se a doença apareceu, então tem algo errado no meu solo. Então, eu tenho que tentar descobrir isto para poder reequilibrar aquele solo, para que qualquer uma planta possa crescer e não adoecer novamente. Tá? Alguém mais quer fazer alguma colocação? Senão, eu vou continuar com outro princípio. De boa? Beleza. Então, eu vou para outro princípio, tá? Vou compartilhar tela novamente. Oi. Roberto, Oi, eu Etienne. vou precisar sair, porque já está um pouco anoitecendo e eu preciso botar água na minha roça. Deixa eu fazer... Ô, Etienne, antes de tu sair, deixa eu fazer uma pergunta. Né? Passa. Nós estamos começando mais cedo, nós somos menos gente. Eu pergunto, tá de boa eu parar por aqui hoje? Tá Pode de ser, boa o professor. quê? Tá de bom tamanho eu parar por aqui hoje? Para você não sair, se prejudicar, não assistir. Entende? Eu pararia por aqui. Eu estou prometendo a vocês que todos os princípios da permacultura, nem que termine o curso, eu dou esse princípio para vocês. Eu também vou ter que sair, professor. Pago as plantas e muitas coisas para fazer aqui. É por isso que, se eu quiser parar, seria interessante. Beleza? Então a gente para a aula aqui, né? Lembrar, fica pensando nisso que eu estou dizendo, né? Olha o que vocês têm no entorno de vocês, dentro da casa, no terreiro, no plantio, na roça, no pomar, na horta. Onde vocês podem melhorar este design para incluir essas funções, essas ferramentas dentro daquele ambiente que vocês estão desenhando. Beleza? Beleza, professor. Então, obrigado a todos e até a próxima, professor. tá bom? Valeu, obrigado. Roberto. Obrigado. Até a próxima. Tchau, gente. Beleza, Roberto. Até quinta na mesma hora, viu? Beleza. Amanhã na mesma hora, né? Quinta. Quinta. Tchau, boa tarde para vocês.